Hoje esse vídeo é pra ti que tá decorando o teu quarto ou reformando ou quer dar uma repaginada no teu quarto e não sabe por onde começar. Por que não pela cabeceira da cama? Esse é um item muito importante quando a gente fala de decoração para quarto e hoje tu vai entender um pouquinho por quê. Vou te trazer várias inspirações para te ajudar a escolher e para também ter como inspiração aí caso futuramente tu queira dar uma repaginada no teu quarto. Eu me chamo Daniela Morosini, sou arquiteta e aqui nesse canal a gente fala sobre arquitetura de interiores e decoração. A minha ideia aqui no canal é trazer um pouco do meu trabalho para mostrar para vocês e também trazer muitas informações, ideias, soluções, tudo sobre arquitetura de interiores. Eu já tenho um tour de um apartamento pronto aqui no canal e tô me organizando para fazer outros tours para trazer aqui para vocês. Essa semana, inclusive, eu vou gravar mais um, então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo por aqui. Inclusive, se tu ainda não curtiu esse vídeo, aproveita e curte aqui, porque eu sei que se tu deixar pra depois, vai acabar esquecendo. Tenho certeza que tu vai gostar do conteúdo por aqui. Quando a gente vai pensar em qualquer elemento na decoração, eu gosto de partir de 3 pilares, que é funcional, estética e financeiro. E aí vai depender do que é prioridade para ti neste espaço. Muita gente prioriza a estética e não tá tão preocupado com os valores. Já algumas pessoas têm mais essa questão de querer um custo-benefício pro que vai escolher para o espaço, né? Então é isso que vai definir também. Mas claro que a gente sempre vai trazer soluções estéticas mesmo que a ideia seja gastar menos. E por último, mas não menos importante, a funcionalidade. Isso normalmente eu sempre tento trazer soluções para que todas sejam funcionais, né? Mas às vezes muitos clientes meus optam por uma solução ou outra que vai mais pela estética do que pela funcionalidade. Então, de fato, vai depender muito do que é prioridade para ti. Quando a gente fala de cabeceira de cama, funcionalmente, para que ela serve, né? Ela serve para dar um aconchego e um conforto para trás da cama. Antigamente a gente via muito, a gente ainda vê, na verdade, né, mas pouco se vê hoje em dia, as camas que já vêm com a própria cabeceira na cama. Ela vem como parte da própria cama. Hoje em dia a gente usa muito aquela cama box que não vem com cabeceira. Então a gente acaba optando por fazer a cabeceira na própria parede. E isso esteticamente acaba ficando até muito mais agradável, porque a gente pode aí ousar e criar várias maneiras diferentes de fazer a composição nessa parte da cabeceira. Aí vai depender também do espaço que tu tem atrás dessa cabeceira, se tem algum móvel em cima da cama, ou se daqui a pouco só a parede em cima da cama. Vai depender de muitas questões, mas eu vou te trazer aqui algumas inspirações e tentar explicar um pouquinho cada uma delas para te ver o que tem mais a tua cara e tem mais a ver contigo. Aí depois a gente tem que pensar na proporção que a gente quer trazer para essa cabeceira. A gente tem 3 opções. Fazer essa cabeceira mais horizontal, ou seja, a linha horizontal é a que vai predominar nessa composição, ou vertical, e aí seria a linha vertical aparecendo mais, ou proporcional à cama, que é aquela mais quadradinha, que é a mais comum de se ver proporcionalmente ao tamanho da cama. Essas proporções também vão definir qual a sensação que tu quer trazer para o espaço. Se a tua ideia é trazer uma sensação do quarto ser mais largo, o ideal é utilizar a cabeceira horizontal. Se a tua ideia é que o quarto pareça mais alto, usar a vertical. E se a ideia é não mexer na proporção visual do espaço, a gente usa uma cabeceira quadrada ou ali mais proporcional ao tamanho da cama. A gente também pode mesclar mais de uma opção. Por exemplo, usar as linhas verticais como predominantes, mas colocar uma cabeceira estofada só na proporção da cama, por exemplo. Porque normalmente o estofado ele acaba sendo um pouquinho mais caro do que, por exemplo, um MDF. E aí, para não fazer uma cabeceira toda estofada de fora a fora, às vezes tu pode utilizar as linhas como predominantes e usar mais de um material. A mesma coisa tu usar uma cabeceira horizontal e também colocar só o estofadinho atrás da cama. O estofado é interessante porque ele dá uma sensação de conforto. Tudo que é tecido acaba sendo mais aconchegante. Mas a madeira, o MDF em si, também já traz um aconchego por dar aquele quentinho do MDF. Diferente de tu ter direto aquela parede, até pela questão de, dependendo de tu morar num espaço mais úmido, a parede em si, ela traz um pouco dessa umidade, às vezes é um inverno, temperatura mais baixa ali, onde quando tu não tem a cabeceira, acaba fazendo falta. E principalmente pela questão da umidade.
Eu já dormi numa cama que não tinha cabeceira e a parede era úmida e foi bem desagradável. Então, às vezes, só de tu ter ali o MDF ali atrás já vai fazer toda a diferença. O que é importante em relação à funcionalidade? Isso que eu falei agora, que só de tu ter o MDF já vai trazer essa função de tirar a umidade, de trazer conforto e aconchego, mas quanto mais estofado for, mais confortável vai ser também, mas aí tem aquela questão que eu falei lá no início das prioridades, né? Se é o custo ou a funcionalidade. Esteticamente, eu gosto bastante da opção da cabeceira só no madeirado. Eu acho que fica super clean no espaço, o menos eu sempre acho que é mais, né? Mas também menos demais acaba sendo meio frio. Sempre é bom tu preencher o espaço, mas de uma maneira onde a composição como um todo seja leve, não seja pesada. Então, por exemplo, se tu for pesar na cabeceira, daqui a pouco não coloca nada em cima. Ou daqui a pouco, se tu quer fazer uma cabeceira mais simples, tu pode colocar quadros em cima, tu pode fazer uma composição mais decorativa na parte de cima da cabeceira. Uma outra ideia muito interessante da gente usar na cabeceira é a iluminação. E aí é importante, se tu estiver fazendo uma obra mesmo, tu já prevê essa parte elétrica lá no início da obra. Por quê? Porque para ter uma iluminação na cabeceira, a gente precisa ali de um pontinho de luz. Se tu tiver qualquer tomada ali na parede, tu já consegue utilizar essa tomada para puxar um pontinho de luz e fazer ali um interruptor na própria marcenaria. Se tu for pegar a marcenaria ali de baixo, tem em cima. Mas se não tiver, teria que também fazer essa questão elétrica antes. E aí a gente tem várias formas de iluminar a cabeceira. A gente pode utilizar uma fita de LED atrás da cabeceira. E aí é importante a gente deixar pelo menos uns 3 centímetros de afastamento da parede. Porque se a gente deixa a cabeceira muito perto da parede e bota a fita de LED atrás, não tem espaço suficiente para a luz sair e ficar aquele efeito bonito, né? Então, no mínimo 3 centímetros, se tu conseguir deixar um pouquinho mais afastada, fica bonito também. Mas tem uma outra ideia também que eu uso bastante, quando a ideia é fazer a cabeceira iluminada, que é afastar um pouquinho mais, tipo uns 10 centímetros, e aí tu aproveita essa profundidade atrás da cama para fazer tipo um baúzinho, onde tu vai botar uma portinha basculante, ali tu pode guardar edredom, tu pode guardar ainda mais alguma coisa, usar como um espaço de armazenamento. E quando tá fechado, tu usa como um espaço de apoio, para botar um copo, para botar alguma coisa. Ou tu pode afastar até mais e fazer armários aéreos em cima. Tem várias maneiras de criar essa composição também usando a cabeceira iluminada. Aí depois a gente pode também iluminar, se tu for escolher aquela cabeceira mais vertical, tem várias opções. Tu pode escolher também colocar um perfil de LED. O perfil de LED é um perfilzinho que tu encaixa a fita de LED e depois tu encaixa um acrílicozinho leitoso que faz com que aquelas bolinhas da fita de LED não fiquem aparecendo. Então tem 2 modelos, tem o perfil de sobrepor, que é aquele que tu não precisa embutir dentro de nada, e o de embutir, que daí tu pode fazer um rasgo no MDF, dependendo de qual for o material que tu vai utilizar. Importante saber que caso tu utilize fita de LED ou perfil de LED, a gente precisa prever um espacinho para colocar a fonte da fita. Toda fita de LED vem com uma fontezinha, que tem a fontezinha slim e tem umas que são maiores, então vai depender do tipo e da potência que tiver a fita de LED. Outra maneira também de fazer a cabeceira, se tu realmente não quer investir muito, mas tu quer dar um ar agradável pro teu espaço, é usar a pintura. Não vai ter a funcionalidade daquela questão da umidade, como eu expliquei para vocês, a não ser que tu use ali uma tinta impermeabilizante, que vai também dar uma reduzida nessa umidade que vem da parede, mas obviamente não é a mesma coisa que tu utilizar um outro material ali como um MDF, por exemplo. Mas aí vai ter a questão do custo, que vai ser realmente menor. E aí a pintura tu também pode escolher vários formatos para fazer a cabeceira, pode ser mais horizontal, mais vertical, ou uma pintura mais orgânica, ou uma pintura mais artística. Aí a pintura também fica super livre e tem várias possibilidades de tu escolher para colocar na cabeceira e preencher essa parede atrás da cama. Outra coisa importante, né, que tá dentro do pilar da estética que eu falei para vocês dos 3 pilares, é a parte da linguagem e do estilo arquitetônico que vai ter esse teu ambiente. Por exemplo, a gente pode ter uma linguagem mais clássica, tons mais clarinhos, mais escandinavo, ou a gente pode ter uma linguagem mais moderna, com tons mais escuros,
ou até industrial, que daí puxa bastante pro preto, para uma serralheria. Então a gente pode ter, que nem nessa referência que eu tô mostrando, uma chapa expandida. Fica lindíssimo, fica super estético. Mas aí entra a questão de que será que é funcional ter uma cabeceira com a chapa expandida? Fica lindo, mas não sei se é tão aconchegante quando tu te encostar ali, por exemplo, nessa referência que eu tô mostrando. Claro, tu pode colocar ali travesseiros, uma coisa mais aconchegante, e ainda assim usar a chapa expandida como nessa referência, ou também tu pode utilizar a cabeceira numa altura, né, de cabeceira com outro material e acima disso colocar a chapa expandida para preencher essa decoração. Também é uma possibilidade. Isso é também uma questão importante, né, de tu ver qual é a altura do topo da cabeceira, porque isso vai depender da altura da tua cama, né? Tu tem que ver se o topo da tua cama até o topo da tua cabeça, ou mais ou menos do teu ombro aqui, na verdade não precisa pegar na cabeça, mas pegando pelo menos aqui no ombro, a cabeceira já vai conseguir ter o apoio, porque se ela fica muito baixa aqui assim, não vai ser tão funcional também. Uma outra ideia legal também é utilizar na parte de cima da cabeceira para compor essa decoração. Se teu estilo é mais clássico, é usar os bozeries, que são umas moldurinhas assim, que tem de gesso e tem alguns outros materiais, que tu compra ela pronta mesmo às vezes, e aí tu só cola ali e faz umas molduras, e tu pode escolher qual o formato que tu gostaria dessas molduras e fazer conforme tu acha melhor. E dar um preenchimento para essa parede sem pesar muito nos elementos, porque ela vai dar uma certa textura, uma certa profundidade ali e fica super clean também. Então é importante definir qual vai ser o estilo, né? Porque a partir desse estilo é que tu vai escolher a materialidade e aí vai fazer aquela balança, né? Pesando o que pra ti é prioridade, se é funcionalidade, se é financeiro ou se é a parte estética. Mas a parte estética é importante que esteja pelo menos alinhada com a composição de todo o espaço, né? Porque daqui a pouco, se tu começa a colocar muitos elementos que não conversam entre si, não vai ficar tão harmônica a tua decoração. Voltando para a questão da iluminação, depois da fita de LED e do perfil de LED, a gente tem outras maneiras de iluminar, que é pelas mesinhas laterais. Ou tu pode colocar uma arandela de cada lado, ou tu pode colocar pendentes, ou tu pode colocar um de cada, que também tá super em alta a gente fazer até as mesinhas laterais diferentes uma da outra, fazer iluminação diferente, mas respeitando a mesma linguagem. O ideal é que pelo menos eles se conversem entre si, não precisam ser iguais, mas que se conversem. Mas aí, se a gente for falar de iluminação, existem infinitas possibilidades. Eu posso fazer um vídeo falando só sobre iluminação, que tem um mundo de coisas pra gente falar também sobre esse assunto. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui pra eu saber e trazer mais conteúdos assim. E se tu tem alguma sugestão ou sentiu que faltou alguma coisa aqui nesse vídeo, já comenta aqui pra eu saber, pra eu poder trazer mais conteúdos pra vocês e poder estar ajudando a que vocês consigam entender um pouco mais esse mundo de arquitetura de interiores e se inspirar para fazer a casa de vocês. Claro que sempre é importante ter um acompanhamento de um profissional, caso seja possível. E se por acaso tu tiver interesse em me contratar, pode entrar em contato comigo, pode ser aqui através dos comentários. Me segue no Insta também, que lá eu respondo todas as mensagens, é @danielamorazini.arquiteta. E já me acompanha por lá, que eu mostro o dia a dia das obras, eu mostro o dia a dia dos projetos, eu tô sempre por lá. Então, te aguardo por lá, te aguardo por aqui, te aguardo em todos os lugares. Eu espero que vocês gostem dos conteúdos por aqui e fiquem comigo aqui para continuar me acompanhando. Um beijo da Arqui e até o próximo!